Olá, meu nome é Marcos Ribeiro, eu sou médico, residente de psiquiatria, membro da Associação Médico Espírita de São Paulo, e hoje vou ter o prazer de estar aqui com vocês, refletindo um pouquinho sobre um tema que, na minha visão, na minha percepção, é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento, e o título da nossa fala é A Importância de Pensar o que se Pensa. Inicialmente pode parecer uma repetição, mas eu acho que é uma reflexão muito válida e muito interessante, principalmente nesses momentos de hoje em que nós somos convidados, às vezes, a ficarmos mais reclusos, o contato com as nossas questões, com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, às vezes pode se intensificar. Então, eu acredito que essa reflexão de hoje, junto, pode nos ajudar um pouco a entender e usar de ferramentas para nos ajudar nesse processo. Mas antes da gente entrar na nossa fala, eu queria convidar vocês para que a gente pudesse fazer uma prece juntos, buscando aí, já através do pensamento, a harmonização, a intuição, o amparo e o refazimento das nossas energias pela equipe espiritual que sempre se coloca a postas, né, a nos ajudar sempre. Então, fechemos nossos olhos, façamos uma respiração profunda, de forma a aquietar o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso pensamento, e buscar através da oração o amparo, a figura de Jesus, estendendo as suas mãos sobre nós, ofertando-nos o seu amor, a sua proteção, a sua luz, o seu cuidado para com tudo e para com todos. Gratidão, Senhor, pela bênção da vida, da existência, que mesmo às vezes, diante de tantas dificuldades, se coloca como instrumento de cuidado, de amparo, de progresso, que nos convida sempre ao mais e ao melhor. Tenhamos nós, Senhor, capacidade de ver e ouvir a Tua vontade manifesta em nós e em nossas vidas. E na certeza da Tua presença e da Sua infinita bondade, rogamos, Senhor, que a Tua luz e o Teu amor se faça presente nesses instantes e em todos os outros na nossa trajetória. Muito obrigado, Jesus. Fique conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bom. Então, refletindo um pouquinho sobre a importância de pensar o que se pensa, a primeira coisa é a gente entender e tentar captar um pouquinho a mensagem do que seria o pensamento. É claro que a gente poderia olhar para esse termo, né, sobre diversas óticas, né, usando muitas lentes para a gente poder entender o que é o pensamento. A gente poderia usar a lente da filosofia, a lente da psicologia, a lente da psiquiatria e várias outras correntes de pensamento, filosóficas ou não, que nos ajudariam a entender um pouquinho o que é esse instrumento, né, que nós lançamos mão na nossa existência. Mas aqui a gente vai buscar o conceito da filosofia espírita, né? A ideia do espiritismo sobre o pensamento. E para que a gente entenda o pensamento, é preciso a gente dar um passinho anterior para a gente entender primeiro qual é a concepção de ser, né, de indivíduo que o espiritismo nos oferece. Para isso, a gente vai lançar mão então da ideia que está lá no Livro dos Espíritos, dos três elementos gerais do universo, né? Os espíritos vão nos dizer que se a gente pudesse dividir tudo que existe no universo, da matéria à vida, em três grandes elementos, que seriam os elementos primordiais, né, do universo, a gente teria Deus como causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E pela tua vontade, pelo teu amor, pela tua força e pela sua natureza criadora, deu surgimento, né? Criou-se, né? O elemento espiritual ou princípio inteligente e o elemento material ou fluido cósmico universal, né? Desses dois elementos se originam tudo e todos que a gente concebe no universo.
do fluido cósmico universal enquanto fluido material, diante de diversas modificações e combinações, sofrendo a influência da força primária inteligente ou das suas criaturas inteligentes assim também, vai sofrer diversas modificações, dando origem a toda a matéria que a gente conhece. Seja a matéria mais densa, que a gente toca ao conceber a mesa, ou os objetos que a gente tem à nossa volta, o nosso próprio corpo, quando nós nos tocamos, seja a matéria mais sutil, passando aí pela energia eletromagnética, por exemplo, até matérias ainda mais sutis, que compõem, por exemplo, o plano espiritual, e outras tantas que nós desconhecemos, mas que ainda assim são matéria. E o princípio inteligente, que vai dar origem à vida, né, que vai animar a matéria, sofrendo aí também diversas modificações dos reinos mais simples aos reinos mais complexos, passando por estágios evolutivos sucessíveis, agregando cada vez mais recursos e ferramentas que vão lhe dando mais propriedades ou complexidade dentro desse processo evolutivo, até chegar no reino que nós conhecemos, que é o reino nominal, onde aí sim o princípio inteligente conquista, né, o livre-arbítrio ou o pensamento contínuo como uma ferramenta evolutiva e passa então a ser colocado, né, dentro de um processo de aprendizado em que leis como ação e reação e outras tantas se fazem de uma forma também mais complexa, né? Já que o indivíduo começa, então, a angariar para si a responsabilidade sobre os próprios atos, sobre as próprias escolhas, e isso vai dando toda a conjectura, né, do seu processo evolutivo. Mas, dito isso, então, nós concebemos que nós somos seres espirituais, criados em algum momento, mesmo que momentaneamente não sabendo qual e em que instante, e que sofre uma jornada de aprendizado e de evolução, e que momentaneamente habita, né, um corpo físico como ferramenta de progresso, ferramenta de aperfeiçoamento e ferramenta de evolução. Assim se dá, então, a finalidade da reencarnação, como também dita no Livro dos Espíritos, como um instrumento de rever as próprias faltas, né, expiar as próprias faltas e também aprender ou provar as aquisições das quais nós estamos, por exemplo, em busca, né, dentro do nosso processo evolutivo. Isso muda toda a nossa forma de entender e olhar sobre o pensamento, porque dessa compreensão ou desse entendimento não é possível, dentro dessa ótica, atribuir ao cérebro físico o poder ou a capacidade de gerar o pensamento. Nesse sentido, né, o cérebro físico, como também colocado de uma forma muito clara nas obras de André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, por exemplo, ele passa a ser um instrumento ou um espelho que reflete, então, aquilo que é produzido em essência pela nossa realidade essencial, que é o nosso espírito, né, que somos nós enquanto essência e não só em experiência reencarnatória. Então, o pensamento, nesse sentido, ele é algo que pode ser e é manifestado pelo cérebro, mas que não é produzido pelo mesmo. E aí, André Luiz vai nos dizer, nesse sentido, que o pensamento ele é uma forma viva, ele é dinâmico, ele sofre, então, a influência das nossas ideias e do nosso sentimento. E ele é capaz ainda de percorrer o espaço e o tempo de uma forma que a gente ainda não consegue conceber. Isso é interessante da gente dizer, porque o pensamento deixa de ser aquela ideia que a gente tem como a gente vê muito nos desenhos animados, né? Às vezes uma nuvenzinha que surge assim do lado e com alguma frase solta, e ele passa a carregar em si uma força. Então, o pensamento ele tem uma força, que pode ser uma força positiva ou uma força negativa, e que, colocada nessa força, vai os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ideias, os nossos pensamentos, e isso toma uma forma. Então, tudo que a gente, às vezes, está pensando, sentindo no campo mental, imaginando, e aparentemente a gente entende isso como se estivesse dentro da nossa cabeça, né? Dentro de uma atmosfera espiritual,
dentro de um plano que a gente ainda não consegue conceber, isso é capaz de tomar formas. Isso é plasmado. É como se eu estivesse pensando e, ao mesmo tempo, desenhando isso dentro de uma esfera, de um panorama espiritual. Dentro desse sentido, a gente pode pensar a nossa capacidade de pensar, ou a gente pode analisar a nossa capacidade de pensar como se nós fôssemos verdadeiros pintores ou desenhistas. E assim como a gente desenha no papel, à medida que a gente está pensando, a gente está desenhando isso na nossa atmosfera espiritual, na nossa psicosfera espiritual, né? O conteúdo, né, ou, vamos dizer, a qualidade desses pensamentos, nós vamos atribuir. Então, o pensamento por si só, ele não existe. Eu preciso que um ser pensante, inteligente, dê, então, forma a isso. Ele é a nossa capacidade criadora, que é herdada da própria criação. Nós, através de tudo isso que a gente está dizendo, seja das nossas emoções, das nossas ideias, nós vamos construindo essas formas, pensamentos, termo esse cunhado pelo espírito André Luiz. Então, esse termo forma, pensamento, é justamente para a gente compreender que o pensamento ele é uma forma. E à medida que nós colocamos isso, nós pensamos isso, nós produzimos isso, isso é colocado dentro de uma atmosfera espiritual e dentro de uma lei de sintonia e afinidade vai se aproximar ou se afastar dentro desse conteúdo que nós estamos produzindo. Então, lá dentro do livro O Consolador, a pergunta 53 é colocada a seguinte pergunta, né? Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Ou seja, os nossos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, né, de nós encarnados, ele tem a capacidade de afetar a organização psíquica de outros seres, né, aos quais nós estamos dirigindo esse pensamento. Então, quando nós fazemos uma oração ou quando nós fazemos uma prece em favor de alguém, de um doente ou de um familiar, ou quando nós estamos, por exemplo, no passe, que nós dirigimos esse pensamento, ou quando nós somos tomados de um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa ou de crueldade, nós dirigimos esse pensamento negativo para o outro. Isso é capaz de afetar o outro? Isso chega no outro? Como é que isso funciona? E olha que interessante a resposta, né, dos espíritos. Os corações que oram e vigiam, realmente de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, primeira coisa, se nós resguardamos em nós a busca do equilíbrio, da sintonia espiritual, se nós estamos buscando internalizar as lições evangélicas, nós estamos nos esforçando no caminho do bem, nos tornando pessoas melhores e temos atitudes que vão nos propiciando esse equilíbrio, nós estamos construindo uma fortaleza espiritual. Ou seja, nós não ficamos assim à mercê do que os outros pensam sobre nós, do que os outros mandam sobre nós, ou dos pensamentos negativos que podem ser direcionados para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos emitindo pensamentos para os outros, né? Que eles continuam dizendo, os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Então, quando a gente emite um pensamento positivo, através da oração, de uma lembrança saudosa, de uma mentalização positiva, do passe, esses pensamentos sempre vão chegar àqueles que são endereçados, porque ele está dizendo que eles estão em ressonância, alinhados, de acordo com uma lei única, que é a lei de amor, que é a lei de Deus. Então, esses seguem um fluxo natural, pode até não cumprir ali todo o benefício que poderia ser instalado por ocasião daquele que vai receber, também tem a sua sintonia interior, mas eles cumprem o seu papel, eles chegam, né? Eles são destinados ali e vão provocar, assim, mínima ou máxima, vamos dizer, a potencialidade desse pensamento positivo vai depender de quem está recebendo também, né?
Mas os pensamentos de natureza inferior podem afetar o seu objetivo em identidade de circunstâncias, quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade, com misericórdia e sabedoria. Os pensamentos negativos, que ele está dizendo que isso vai seguir aí as providências, né, ou as circunstâncias de cada um dentro daquilo que lhe compete aprender, dentro daquilo que compete crescer, dentro daquilo que está sendo produzido pelo próprio indivíduo, pela sintonia e afinidade espiritual que ele tem criado à sua volta, né? Então, a gente não fica aí também à mercê desses pensamentos, desde que nós estejamos construindo a nossa proteção. E se mesmo assim algo nos chega ou acontece conosco, isso tem uma providência divina, tem um porquê que caminha para o aprendizado, para o progresso, para o equilíbrio daquele espírito e nunca para a punição, para o castigo ou para a condenação, que não são atributos das leis de Deus e nem da criação. Então, dito isso, qual que é a importância de pensar o que se pensa, né? A gente tem uma facilidade muito grande de pensar quando a gente está falando, né, de alimentação, quando a gente está falando de nutrição. A gente, às vezes, tem assim um certo rigor para com isso, né? Em buscar alimentos realmente que nos completam, que nos são saudáveis, que vão trazer o equilíbrio para o nosso corpo, que vão trazer saúde para todos nós. E a gente, às vezes, evita, né, alimentos que são embutidos, enlatados, agrotóxicos. A gente tem uma preocupação com isso, né? Pensando com isso na saúde do nosso corpo. Mas, às vezes, a gente tem uma dificuldade de ter esse mesmo raciocínio quando a gente está falando de um alimento emocional, quando a gente está falando de um alimento psíquico, quando a gente está falando de um alimento espiritual. Então, quando a gente vai refletir sobre o que a gente pensa, quando a gente vai fazer esse movimento, isso nada mais é que um movimento de autoconhecimento. É claro que quando a gente se dispõe a isso, a gente vai se esbarrar em pensamentos, às vezes automáticos, em questões, às vezes, que nos surgem, que a gente não gostaria mais de estar tendo aquelas questões ou de estar tendo aqueles pensamentos. Só de ter essa percepção, isso já nos diz de um processo de evolução, de um processo de crescimento. Mas o que vai ditar a melhora disso, né, ou a transformação disso, é o hábito. É o hábito de se alimentar positivamente, de cultivar bons pensamentos, de se nutrir emocionalmente, espiritualmente com valores, com produtos, com vídeos, com músicas, com relacionamentos, com tarefas que vão nos convidar a sintonizar com outro tipo de vibração e com outro tipo, entre aspas, de alimento emocional, de alimento psíquico, de alimento espiritual, né? Se nós temos uma determinada dificuldade, se nós temos uma determinada imperfeição que cabe a cada um de nós, se nós já temos as nossas aflições que a gente traz aí das nossas experiências anteriores, e que nós nos condicionamos, né, em determinados tipos de resposta, determinado tipo de pensamento, às vezes ainda desalinhados aí do que Jesus nos convida, né, para que a gente possa transformar isso, para que a gente possa rever isso, é preciso, então, que a gente se condicione, que a gente se reeduque dentro de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de sentir, de uma nova forma de expressar aquilo que vem automático de dentro de nós, né? E isso exige esforço, exige uma disciplina e exige tempo, né? Então, quando nós nos colocamos a crescer, a querer progredir, a querer transformar, é importante que a gente entenda que isso faz parte de um novo processo, de uma nova construção. E que isso também não vai se dar de um dia para o outro, de que isso não vai se dar de uma hora para outra, nem num passe de mágica. Quanto mais nós nos esforçarmos em aumentar o nosso aprendizado, nosso intelecto, mas também nos esforçarmos no movimento do crescimento emocional,
e espiritual que se faz a partir do trabalho do sentimento, do trabalho das emoções, da prática de caridade, da transformação interior no exercício do amor. Quanto mais nós nos alinharmos nessas duas asas, né, do amai-vos e instruí-vos, mais os nossos pensamentos vão correr também em ressonância com isso. Então, não existe, vamos dizer assim, não existe a possibilidade da gente se enganar, assim, né? Então, sei lá, estou ali fazendo a minha oração, estou fazendo o meu hábito de meditação, quero só pensar coisa boa, pensar coisa boa, pensar coisa boa, pensar coisa boa. Se isso não tiver em ressonância com o meu interior, isso não vai acontecer assim espontaneamente. É claro que a gente precisa se esforçar sempre nesse cultivo, nessa higiene mental que se faz através do exercício, através da disciplina, através da oração, através do estudo, através do trabalho. Mas isso só vai ocorrer assim automaticamente, como a gente deseja, quando isso for uma realidade em nós, enquanto espíritos, né? Até lá é trabalho, é esforço e é esse movimento constante de autoconhecimento, de olhar para os nossos pensamentos, de ver que isso aconteceu e ter que rever e ter que refazer. E assim, de passo a passo, nós vamos nos aproximando do nosso destino. Então, a importância da gente pensar o que a gente pensa é porque isso talvez seja uma das grandes ferramentas para a gente se autoconhecer. Tem uma fala do Emmanuel muito interessante, que ele nos diz que se nós quiséssemos saber para onde a gente vai quando a gente desencarnar e quais serão as nossas companhias, bastaria que a gente refletisse acerca de duas questões. O que nós estamos pensando quando nós não temos nada para pensar e o que nós estamos fazendo quando a gente não tem nada para fazer. Então, naqueles momentos de ócio, em que a gente não tem aparentemente uma obrigação, uma tarefa, nós estamos tranquilos ali, nossa mente está livre, o tipo de pensamento que a gente tem e o que a gente escolhe fazer dentro do nosso tempo livre, quando a gente não tem obrigações assim para fazer, isso nos diz do que nós encontraremos quando nós partirmos dessa vida, né? Quem serão as nossas companhias, porque isso é o que nós buscamos. Isso é o que nossa mente quer, o que nossa essência quer, o que nós queremos, o que nós fazemos com o nosso tempo livre. E como não existe milagre com a desencarnação, nós não nos tornamos santos de uma hora para outra, a gente continua a ser a mesma realidade que nós somos aqui, também no plano espiritual, num outro contexto, numa outra forma, com outros níveis de percepção, mas ainda em essência as mesmas criaturas que aqui estamos. Então, esse é talvez uma grande ferramenta, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de reforma íntima, é esse exercício da gente refletir sobre o que a gente está pensando, sobre o tipo de pensamento que a gente tem, mas a gente não pode parar aí, né? A grande questão é essa. Pensamentos ruins, pensamentos difíceis, todos nós teremos. A gente ainda não tem o controle disso. Às vezes isso vem de uma forma automática, vem de uma forma abrupta, vem diante de um momento que a gente não tem um controle, um preparo. Nós somos tomados por isso, que nada mais é que a expressão daquilo que vive em nosso coração, enquanto símbolo da nossa essência, né? Nós estamos aprendendo, ainda somos espíritos em evolução, né? Estamos aqui para crescer. Então, isso é normal acontecer com todos nós. A questão é o que nós fazemos diante disso, né? O como nós lidamos com isso, né? Se nós estamos cultivando e alimentando esses pensamentos negativos, isso vai ser prejudicial para a nossa vida, para o nosso corpo físico também. Isso pode gerar doença, isso pode gerar dificuldades, pode gerar uma série de questões, né? Que vocês vão ter ainda a oportunidade de ver nas outras palestras que vocês vão ver às terças-feiras. Mas, se nós, diante desses pensamentos que nos surgem, nós buscamos nos alimentar positivamente, nós buscamos recursos, nós buscamos trabalhar, nós buscamos nos esforçar, naturalmente, dentro de um processo de aprendizado, nós estaremos transformando esses pensamentos, nós estaremos trabalhando essas questões, até que um dia a gente consiga o equilíbrio e a tranquilidade de termos a nossa essência alinhada com o Criador.
Nesse instante, que talvez vai demorar um bocado para todos nós, né? Nós estaremos nos aproximando de Jesus, quando ele, na sua presença física aqui na Terra, nos disse, né? Eu e o Pai somos um. Quando ele se referia a essas palavras, não era que ele e Deus eram a mesma coisa, mas ele, como um espírito já que havia angariado, né, a sua evolução, nesse instante, o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento era um com o Criador, pois expressava a vontade de Deus através da manifestação das suas leis. Esse é o nosso destino, isso é a finalidade da nossa existência, é para onde a gente deve mirar, né, a nossa bússola, o nosso propósito, e de grão em grão, de passo em passo, de esforço em esforço, de luta em luta, de dia em dia, nós certamente chegaremos lá. Não precisamos ir sozinhos, não precisamos nos sentir abandonados, não precisamos nos sentir ainda, vamos dizer assim, inferiores, simplesmente precisamos nos sentir filhos de Deus. E como filhos de Deus, de um Pai que é amor e bondade, nós também temos em nós as ferramentas concedidas por ele, para que a gente possa chegar até lá, e é com elas que a gente deve contar, somadas aí ao nosso esforço e à nossa busca. Que ele possa nos abençoar, que ele possa nos iluminar, que ele possa nos fortalecer e que a gente possa seguir juntos aí, né? Fazendo esse exercício de pensar o que a gente anda pensando. Através desse reconhecimento, a gente pode dar um passo adiante, que é o passo da transformação, que é o passo do crescimento. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos elevar o nosso pensamento a essa fonte infinita da criação, desse amor que abunda a todos nós, na certeza de que a tua força e a tua luz, Senhor, habita também em nossos corações. E com a tua presença, rogamos que possamos, nesse instante, num exercício de amor e de entrega, ofertar pela força do pensamento, imaginando nós todos juntos, reunidos, numa grande corrente de amor e de fé, formando uma vibração, uma luz, uma força que se estende a todos aqueles que precisam e necessitam nesse instante, fortalecendo as suas vidas, dando coragem àqueles que sentem-se desiludidos, desamparados, chegando aos hospitais, aqueles que estão doentes, estão aflitos, em processo de desencarne, que todos eles, na certeza do pensamento vivo que somos capazes de oferecer, recebam o melhor de cada um de nós. E somados ao melhor de cada um de nós, unidos nessa intenção, que teu amor se faça presente e ofereça, Senhor, a cada um deles aquilo que vai de encontro à sua necessidade e ao seu merecimento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, pela vida. Que assim seja.